Tem um erro que faz muita gente perder tempo com o INSS. Na aposentadoria PCD, muita gente acha que basta ter um laudo, mas no INSS não funciona assim. Precisa de outras coisas também. E quando a pessoa vê, o benefício já foi negado. Hoje eu vou te explicar de uma maneira simples como funciona a aposentadoria PCD. As diferenças que existem entre a aposentadoria PCD por idade e a por tempo de contribuição. E nós vamos falar também sobre o que acontece quando os benefícios costumam ser negados. Eu sou Cris Barreto, advogada, trabalho há mais de 20 anos com direito previdenciário. A ideia aqui é você sair sabendo o INSS sem complicação. Primeiro, PCD conforme a lei quer dizer quando uma pessoa tem limitações físicas, mentais, sensoriais ou intelectuais que dificultam a vida em igualdade de condições. De forma simples, não importa apenas o nome da doença ou o diagnóstico. Na verdade, precisa comprovar uma limitação que impede você de fazer as coisas no dia a dia se comparado a alguém, por exemplo, que não tenha essa limitação. Por exemplo, tem gente com um diagnóstico que simplesmente não muda nada na vida dela. Ela consegue desempenhar todas as atividades do dia a dia de forma igual. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, mas não conseguem desempenhar as atividades do dia a dia de maneira como se não tivesse aquele problema. Então é neste caso, nesse segundo, que nós vamos concentrar aqui a nossa conversa. Agora vamos para o que todo mundo quer saber. Como aposentar mais cedo? Existe a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Aqui, o que é mais interessante é que não tem idade mínima, só que o tempo varia conforme o grau da deficiência. Temos então a deficiência leve, moderada ou grave. Na deficiência leve, o homem precisa de 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos. Na deficiência moderada, o homem precisa de 29 anos de contribuição e a mulher 24 anos de contribuição. Já na deficiência grave, o homem precisa de 25 anos de contribuição e a mulher 20 anos de contribuição. Tem um detalhe que precisa ser observado no momento do requerimento. A pessoa, quando vai pedir essa aposentadoria, ela precisa comprovar que no requerimento possui a doença ou a deficiência. Mas ela não tem que comprovar que essa doença ou deficiência foi por todo o tempo contributivo. Mas o que vai acontecer? No tempo contributivo anterior à deficiência ou doença, o início dela, ele vai ter um fator redutor, mas ele vai ser sim considerado para a aposentadoria PCD por tempo de contribuição. Então, é muito importante comprovar a data de início da doença ou deficiência, porque isso influencia diretamente no tempo contributivo na hora do requerimento. Outro ponto importante, precisa comprovar a doença ou a deficiência por pelo menos 2 anos. Isso por quê? Porque é necessário também caracterizar o impedimento de longo prazo. Ou seja, não é algo passageiro, é uma condição que permanece e impacta a vida da pessoa. E o valor da aposentadoria? Neste caso, a aposentadoria PCD, não existe um fator redutor, que é o quê? O fator previdenciário. Ele só vai ser aplicado se for para beneficiar o valor da aposentadoria. Então, essa também é uma vantagem da aposentadoria PCD. Agora, vamos para a segunda regra, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Essa aqui é muito importante porque tem um detalhe. Aqui não existe grau de deficiência, mas tem um outro detalhe que precisa ser comprovado. Ou seja, qualquer deficiência pode dar direito à aposentadoria por idade PCD, mas tem que cumprir alguns requisitos. Os requisitos são os seguintes: homem precisa ter 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade. Mas o detalhe, eles precisam comprovar que durante 15 anos de contribuição já tinham a deficiência. Isso é uma redução em relação à regra geral. Para o homem, reduz 5 anos e para a mulher, reduz 7 anos. E como calcula o valor da aposentadoria nessa regra? Primeiro, o INSS faz uma média das contribuições a partir de julho de 1994. Com essa média, é aplicado um percentual de 70%. A partir daí, também é acrescentado 1% por ano de contribuição.
Um exemplo, uma pessoa tem 15 anos de contribuição, ela vai ter aplicado 70% em cima da média que o INSS encontra, mais 15%, ou seja, 85% sobre a média. E tem um detalhe importante aqui. O fator previdenciário, que é aquele redutor, ele só entra se for para aumentar o valor da aposentadoria. Se for para diminuir, ele não é aplicado. Ou seja, o cálculo é simples. Média das contribuições mais o percentual sobre o tempo contribuído. Agora, deixa eu te contar um caso real. Mariana tem 46 anos e sempre contribuiu, trabalha em serviços gerais. A deficiência veio depois de um acidente. Ou seja, a Mariana começou a ficar com dores, com limitações, dificuldade de erguer peso e teve que conviver com todas essas limitações por muito tempo. Mariana ouviu que PCD aposenta mais cedo. O que ela fez? Juntou um laudo e fez o pedido no INSS. Mas sabe o que aconteceu? O pedido veio negado. E sabe por que isso aconteceu? Porque Mariana juntou um laudo falando do diagnóstico, mas não juntou um laudo descrevendo as limitações. E é necessário descrever essas limitações. Ou seja, Mariana precisava falar tudo o que ela enfrentava no dia a dia escrito no laudo. Assim, o INSS acabou negando o benefício. E ainda, Mariana também não comprovou desde quando ela tinha esse problema, essa doença ou deficiência. Ela precisa comprovar o impedimento de longo prazo. Então, por isso, o INSS acabou negando o benefício. Quando o INSS não entende o filme completo, ele enxerga as cenas soltas, e cenas soltas viram negativo. Se você está pensando em pedir uma aposentadoria PCD, precisa entender em qual regra você se encaixa, se por idade ou por tempo de contribuição. Também precisa comprovar desde quando você tem essa limitação, essa doença ou essa deficiência. Também precisa comprovar não apenas o diagnóstico, vai precisar comprovar desde quando você tem o diagnóstico e o que ele causa na sua vida. Quais limitações, o que você não consegue fazer no dia a dia, tudo que você enfrenta por ter o diagnóstico que estará lá no laudo. O INSS sem complicação existe para explicar justamente esses pontos que ninguém comenta. Porque quando o assunto é benefício previdenciário, entender antes evita frustrações depois. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo ou compartilha com alguém que precisa saber disso. E para continuar entendendo o seu direito, se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando o INSS sem complicação.